Olá, meus amigos, muito bom dia. Sou o Dr. Antônio Martins Farias, sou contador, sou advogado, moro em Santa Cruz do Capibaribe, hoje, se eu não me engano, 29 de agosto de 2025. Muito obrigado a Deus por estar vivo. É você, minha irmã, meu irmão, que dá seu like, seu dislike, faz seus comentários. Obrigado aos 788 inscritos no meu canal. Tá próximo de nós ultrapassarmos 1.000 inscritos. Conto com sua colaboração, conto com sua ajuda. Peça para um amigo, para uma amiga, para um cunhado, para ex-cunhada, para se inscrever no meu canal, para que a gente possa ultrapassar, até o final do ano, a gente ultrapassarmos 1.000 inscritos. Muitíssimo obrigado mesmo. Obrigado às 246 pessoas que visualizaram o meu último vídeo. Muitíssimo obrigado. Eu quero deixar aqui meu e-mail, meu telefone, caso queira entrar em contato comigo, fiquem à vontade. Bom, meus amigos, minhas amigas, em primeiro lugar, preliminarmente, eu quero agradecer ao senhor Luciano, um jovem, Luciano, funcionário dos Correios. Ontem eu encontrei com ele no meio da rua e ele disse: pronto, arrumei meu amigo invisível, que eu achava que ele era virtual, mas ele existe. Luciano, um abraço para você, muito obrigado por ser meu ouvinte, muito obrigado por ser inscrito no meu canal, viu, Luciano? O Luciano aqui de Santa Cruz de Capibaribe, funcionário dos Correios. Encontrei com ele, quarta-feira. E ele me foi muito simpático, muito alegre. Luciano, fico muito feliz, estou muito feliz com a sua amizade. E um abraço para você, que Deus lhe proteja, Deus lhe dê muitos anos de vida, né, para a gente continuar aqui batendo nosso papo. Como já falei, agradecer a todos os que estão inscritos, né? E a você que dá seu like, seu dislike. Agora vamos lá. A PEC da impunidade. Gente, é uma vergonha. Quando eu falo aqui que o Congresso Nacional é uma corja, as pessoas, mas tu tá pegando mal, tu tá falando mal. Mas não, eles são muito picaretas. Esses deputados, eles são muito sem vergonhas. Essa é a realidade. Você vê, tem uma PEC, eles fizeram uma PEC urgente, que é preciso que a gente continue pressionando, né? Se posicione contra a emenda constitucional que em trâmite, ou seja, está em negociação na Câmara dos Deputados, com o objetivo de alterar o artigo 53 da Constituição, ou seja, blindar, né? Colocar os deputados e senadores numa espécie de redoma onde eles são invisíveis, né? Ninguém enxerga, ninguém pode processar, ninguém pode criticar, ninguém pode fazer nada, porque eles são especiais, são deuses e deusas do Palácio do Legislativo em Brasília. Claro que se isso vem para o deputado federal, por simetria vem para o deputado estadual, para o vereador. Então imagine, né, 5.569 municípios, não tem a mínima ideia da quantidade de vereadores impunes, que o juiz não possa, o Tribunal de Justiça não possa abrir inquérito, investigar, processar. Ele vai fazer, imagine os deputados, né, a carreira que a Polícia Federal está tendo, correndo atrás de gabinete, pegando crime, emenda que mal distribuída, né, roubada, desviada, dinheiro público. Aí o deputado ele esquece se blindar. Essa PEC ela tem que ser rejeitada, ela não pode nem ser, não vamos votar agora porque não tem clima. Não, ela não pode ser votada. Os deputados não podem ficar impunes. Eles têm a liberdade, né, parlamentar, tem as imunidades lá, que eles não cometem crime na defesa da democracia, na defesa do seu discurso, das suas palavras, quanto ofendem a honra ou a dignidade de uma pessoa, né? O artigo 53 da Constituição é muito claro, não precisa mais, já foi no tempo. O que acontece? Se eles mudarem do quórum, que é o Supremo Tribunal Federal, eles mudarem o fórum, né? Se for para a Justiça Comum, vai ser muito pior, porque até quando ele vai, por exemplo, um deputado de Pernambuco, em Taquaritinga do Norte, ele comete um crime, aí ele diz que mora em Taquaritinga do Norte, vai ocorrer essa decisão aqui, na comarca de Taquaritinga do Norte, depois vai para o Tribunal de Justiça de Pernambuco, mais uns 2 anos, 5 anos, mas depois vai para o STJ, aí provavelmente para o STF. O que é que vai acontecer? O deputado nunca vai ser processado. E quando tiver para ser julgado, ele pede renúncia.
renuncia o cargo. Aí pronto, aí ele volta para a estaca zero, volta para a comarca Itacoatinga. Então, já foi assim. Então, hoje, o artigo 53 permite ao Supremo Tribunal Federal que investigue, que prenda, né, que faça, conforme está no artigo 53 da Constituição. Né? Essa PEC, eles não podem se sentirem livres da justiça. Ora, nós estamos combatendo o crime organizado. Mas o crime organizado já está no poder legislativo da maioria dos estados e na Câmara Federal. Com certeza tem alguém, deputado, algum senador financiado pelo crime organizado. Então não tem que punir se descobrir esse parlamentar. Ah, não, mas aí o parlamentar fica imune. Não, não pode dar impunidade, não pode criar. O artigo 53 da Constituição não pode ser alterado. Então essa PEC tem que ser questionada, realmente a gente tem que combatê-la. Né? Essa PEC torna os deputados e senadores pessoas especiais e livres de qualquer lei que possa incriminar ou aplicar punição. Isso é um absurdo, eles não são diferentes, eles são iguais. E tem uma coisa, o deputado ele tem que honrar a Constituição. O deputado ele jura a Constituição. O deputado ele faz a Constituição. O deputado ele altera a Constituição. O deputado é o primeiro a respeitar a lei. O deputado não pode pedir que a lei não o crimine. Ele tem que pedir para ser processado se cometer um crime. Porque ele é o defensor da lei, ele é a voz do povo. Eu não tenho certeza e não vou acusá-lo. Mas para mim, eu ouvi numa desses sites da vida, o líder do PL dizendo assim, não, isso é um problema interno da Câmara, o povo não tem nada a ver com isso. Eu não estou acusando, mas eu ouvi alguma coisa. Mudar essa emenda que altera o fórum dos deputados é uma questão interna, não quer dizer nada ao povo. Quer sim, faltou energia aqui. Eita, voltou. Ô, gente, faltou energia. Vamos lá, continua. Faltou energia. Tá bom. Aí o deputado não pode ficar dessa maneira, impune como ele quer, né? Porque ele é o defensor da lei, ele é o defensor da honra, é o defensor da ética, é o defensor da moral. O povo elegeu o deputado para defendê-lo, não é para chegar lá e ficar... Não tem, o povo tem que participar sim, o povo tem o poder sim de mudar, de pressionar o parlamento para ele não votar coisa errada. Porque essa PEC ela é errada, ela é inconstitucional, ela é um absurdo. Não podemos criar uma redoma para colocar os 594 parlamentares, que é 81 senadores mais 513 deputados, para que ninguém possa chegar perto deles e possa cometer os crimes que bem entenderem. Não, isso não pode. O povo tem que pressionar, porque é o povo quem o elege. Né? A boa notícia é que a Câmara dos Deputados, né, diante da pressão das redes sociais, recuou. Ela saiu de pauta e não tem data certa para voltar. Mas no momento do apagar das luzes, eles votam. Então a gente tem que ficar muito atento mesmo. Né? Vamos lá, nos Estados Unidos pode não ter juiz, mas tem uma mulher guerreira. Parabéns a Lisa Cook, a diretora, a conselheira do Tribunal do Banco Central Americano, o Fed, o Banco Central dos Estados Unidos. Entrou na justiça e disse, seu Trump, o senhor não vai me demitir porque eu estou de acordo com a lei. Eu fui sabatinada pelo Senado, eu fui indicada pelo presidente Joe Biden, sou uma mulher negra com muito respeito, tenho honra e tenho brilho. Parabéns a Linda Cook. Sou seu fã, viu? Porque esse arrogante de Trump quer demiti-la. A razão, gente. Veja bem, qual é o problema, a complexidade e o perigo. Por que eu trato desse assunto? Porque esse assunto é de fundamental importância para o mundo. Como vocês sabem, desde 1973, acho que 73, 44 e 73, acho que teve um tratado que dá ao dólar o poder da moeda mundial. Então, toda transação comercial entre países tem que passar pelo dólar, que é americano. Com isso, os Estados Unidos se transformaram numa potência. Porque eles têm uma dívida enorme, mas os dólares que eles vendem, eles pagam a dívida.
né? O lucro que ele tem. O Trump não quer demitir essa conselheira porque ela é incompetente, ela é incapaz ou cometeu algum erro. Não, não é por isso. É porque ele indicou dois. E um desses conselheiros, não sei por que razão, saiu, aposentou-se, não sei. E ele quer demitir esta mulher, a Lisa Cook, para ele indicar mais dois para ele ter a maioria. Aí imagine, a independência que há 111 anos, gente. Nós estamos reclamando, o Lula quase cai os cabelos do resto do cabelo que tinha, porque o Banco Central nosso é independente da questão de 2 anos, de 4 anos. O Federal Reserve dos Estados, o Banco Central dos Estados Unidos, há 111 anos, trabalha pela independência. Não tem interferência em política. Eles estudam, fazem uma análise econômica, fazem uma análise da situação do país e mantém a taxa de juros, baixa ou alta e para controlar a inflação. Da mesma forma o Banco Central no Brasil e os bancos centrais no mundo. O que é o Banco Central? O Banco Central controla a moeda, a circulação de dinheiros, né? De dinheiros, pode ser no plural, dinheiros, não muitos dinheiros, né? Títulos e valores mobiliários. Faz um controle e ele vê a questão da liquidez, tem muito dólar, retira, aumenta o IOF, tem falta dólar, vamos diminuir o IOF e assim sucessivamente. Ora, se o governo americano, o Banco Central disse, o americano disse que a taxa de juros lá tem que ser 2,5%, que é uma taxa de juros muito baixa, que em relação ao Brasil que é 15%, né? Imagina. Aí o Donald Trump, não, eu quero que baixe os juros. Baixar na vontade. Não é a vontade de Donald Trump. É a situação econômica. Então a autonomia do Banco Central é fundamental. A confiança que o mercado, o mundo inteiro, hoje as bolsas de valores estão abrindo no mundo inteiro, muitas já estão encerrando, como no mundo asiático, no Japão, na China, já são noite, já estão encerrando o balanço. A Europa, o Brasil, os próprios Estados Unidos ainda estão em pleno vapor. Né? Por causa da confiança que se tem no Banco Central americano. Agora, que confiança tem a economia do mundo quando o Donald Trump faz o que quiser no Banco Central? Perdeu-se a confiança, a economia do mundo vai para bancarrota. Então é fundamental que a justiça dos Estados Unidos mantenha essa senhora no cargo, porque Donald Trump não pode intervir no Banco Central por questão de segurança, segurança nacional, segurança dos Estados Unidos, segurança do mundo. Então é fundamental a importância que essa mulher guerreira, forte, parabenizo mais uma vez, se mantém firme lá, porque não é por questões ideológicas, não, é porque ele quer a maioria para ele interferir no Banco Central e dizer aumenta a taxa de juros ou baixa a taxa de juros conforme o meu prazer. Como fez a Dilma, acabou com a taxa de juros. Quando ela baixou, acabou com a economia. A Dilma baixou o juro porque quis, não é assim. Né? Tem que ter acompanhar a economia, o sistema da economia. Já imaginou se Lula hoje chega no Banco Central e diz baixa os juros para 6%? Acaba a economia, a Bolsa de Valores despenca, as indústrias vão para o bancarrota, porque não tem condição de assim. Não é assim. É de acordo com medidas econômicas, com estudo, com levantamento de dados, com o movimento da circulação de moedas no país. Não é assim. Então, essa ideia do presidente Trump é estúpida, como aliás o que é que se esperar de Donald Trump, né? Um estúpido, como ele não pode ser, né? Só pode ser estupidez, né? Então parabéns a essa mulher conselheira do Banco Central, a Linda Cook, conselheira do FED. Ela tem um mandato até 2038, ela vai se manter no cargo, se Deus quiser. Bom, agora mudando de assunto, julgamento de Bolsonaro é aula da democracia. Foi muito interessante aqui. A foto eu não posso mostrar porque eu desliguei meus computadores, desliguei meu celular, porque estava dando uma microfonia, não sei porque, acho que a minha sala aqui é pequena. Quando eu estava fazendo o filme, estava dando uma microfonia, então hoje eu desliguei tudo. Estou fazendo tudo para ver se não tem essa microfonia, que é bem chato, né? Uns 3 ou 4 vídeos com uma microfonia muito forte, e hoje eu resolvi, não sei de onde vem, desliguei o computador, só estou fazendo no celular. Né? A maior revista econômica do mundo, né, traz uma manchete muito engraçada, que é a The Economist, diz assim:
Traz uma foto de Bolsonaro, né? Como se. É muito engraçado. Como falei, eu não posso mostrar. Mas a manchete é assim: what Brazil can teach America? Traduzindo, né, no meu inglês péssimo, está dizendo assim: o que o Brasil tem a ensinar para os Estados Unidos? Né? Mais ou menos, tradução livre seria isso, né? Poderia ser, né? O que o Brasil tem a dizer para os Estados Unidos? Tudo. Democracia. O mundo está com o Brasil. Só a família Bolsonaro é que está contra. Só Eduardo Bolsonaro que está lá nos Estados Unidos tentando bagunçar. A The Economist, em sua edição desta semana, destaca o julgamento de Bolsonaro, que começa na terça-feira, terça-feira, 2 de setembro, né? A publicação chega às bancas nesta segunda-feira, né? Então, e traz uma matéria muito interessante sobre o Brasil, sobre Bolsonaro, e que nós temos a democracia, nossa democracia está sendo sustentada, nossa democracia está sendo valorizada, graças a Deus. Segundo a revista, o julgamento é uma aula de democracia, né? Isso é fundamental, é interessantíssimo, né? E eu afirmo, não é só para os Estados Unidos, não. Esse julgamento do STF no Brasil, né, é um exemplo para o mundo, um exemplo para a América Latina, que tem no seu sangue, né, os golpes, né, os golpes de Estado. Mas a gente tem que entender que golpe de Estado hoje não é mais como Bolsonaro, porque não teve um militar na rua, não teve carro forte, não. O golpe de Estado ele se concretiza da maneira como está fazendo o Donald Trump, interferindo nas instituições, destruindo as instituições. Quando o Donald Trump interfere na Harvard, que é a universidade que quer proibir aluno estrangeiro, quando ele diz que vai corta verbas da USAID, isso é um golpe de Estado. Foi o que o Bolsonaro fez, desmoralizou as instituições. Bolsonaro desmoralizou o STF, tentou desmoralizar as instituições, as urnas. O Bolsonaro foi um destruidor, né? Ele passou 4 anos destruindo as nossas instituições. Ah, mas o presidente dos Estados Unidos tem poder para demitir uma diretora do Banco Central. Tem não, porque a lei manda. O presidente tem que respeitar uma Constituição. Bolsonaro nunca respeitou. Ele inventou aquele slogan barato, pobre, e dá de acordo com as 4 linhas da Constituição. Não sabe nem o que é isso. É um slogan vazio, é um termo sem valor. Porque ele desmoralizou, ele deu um indulto para aquele picareta daquele deputado que ameaçou de matar os ministros do STF. Ele não comprou vacina, ele criou um gabinete paralelo para mandar as pessoas tomar remédio sem comprovação científica. Ou seja, o Bolsonaro tentou de todas as formas desmoralizar as instituições. Para quê? Para que ele se estabelecesse no poder. Da mesma forma está fazendo Donald Trump nos Estados Unidos. Quando o Donald Trump coloca navios no mar para se posicionar em terreno da Venezuela, isso é arrogância, é autoritário. Ele quer ser o rei do mundo. O Donald Trump acha que é o rei do mundo. Não é, mas ele acha que é. Lamentavelmente, é uma tristeza a gente ver isso, né? Então tem que ter esse julgamento do STF que condenará ou absolverá Jair Bolsonaro. Será histórico, né? Muito mais importante que o Mensalão, muito mais importante que a Lava Jato. Porque ela leva pela primeira vez, né, um ex-presidente para o banco dos réus, generais que se levantavam, que botavam uma espada nas costas e um rifle e mandava, como disse o filho de Jair Bolsonaro, para fechar o Supremo basta um cabo e um soldado. Não é mais não, porque o povo brasileiro quer democracia. 55% dos brasileiros acham que a prisão de Bolsonaro é justa, então o Bolsonaro não tem direito nenhum de reclamar, tem que ficar quieto. E parabéns ao Supremo Tribunal Federal, parabéns ao povo brasileiro que permitiu que o STF faça um julgamento tão histórico, tão importante, reconhecido pelo mundo. Como eu falei no vídeo passado, o Brasil é muito importante no mundo, para o mundo. Só nós brasileiros é que não reconhecemos a grandeza do nosso país. Ainda dentro da família Bolsonaro, né? Família Bolsonaro fará de tudo para desmoralizar as próximas eleições.
A tentativa de golpe de Estado perpetrada através de Donald Trump, que o Bolsonaro perdeu com os militares. Ele queria o apoio dos militares no dia 8 de janeiro de 2023. Como ele não conseguiu o apoio dos militares, ele agora está tentando golpear o Brasil através de Donald Trump, né? Então o Eduardo foi para lá e perdeu seu mandato, estragou a vida política dele, na minha opinião, mas está lá tentando, né, dar um golpe ainda no Brasil. A tentativa de golpe não acabou, tá? O Brasil não está livre de um golpe de Estado, não. Porque o Donald Trump está atacando muito o Brasil, essas taxações, tudo é tentativa de golpe, né? E essa questão essa semana, quando começou o Centrão a abandonar Bolsonaro e já, né, assim, concatenar a ideia de a candidatura de Tarcísio de Freitas, apareceu nas redes sociais de Bolsonaro: eu só voto em Bolsonaro, eu só voto em Bolsonaro, eu só voto em Bolsonaro. Essa chave, essa pequena frase, eu só voto em Bolsonaro, tem um significado muito grande. E é isso. Eles vão dizer que eu só voto em Bolsonaro. Como Bolsonaro não é candidato, eles não vão reconhecer as eleições. A primeira coisa que Donald Trump fará o ano que vem, quando sair o resultado das eleições, seja ele quem for, Tarcísio de Freitas, ou Lula, ou Ciro, não sei quem vai se candidatar, que for o vencedor, o Donald Trump diz: eu não reconheço as eleições no Brasil, porque não teve Jair Bolsonaro. Vocês estão entendendo a armação? Então, essa família Bolsonaro, ela não desistiu do golpe. Porque o golpe está em evidência, está sendo mantido. Essa hashtag, né, hashtag que inventaram, eu só voto em Bolsonaro, ela tem uma chave. É que nem a festa da Selma, que foi o convite para a invasão dos três poderes. Então essa eu só voto em Bolsonaro é para desqualificar, para desconjunturar a próxima eleição. Então eles vão dizer lá, quando chegar o vencedor, não sei quem é, se é Tarcísio de Freitas ou o Lula, o presidente americano vai dizer: eu não reconheço. E é uma tentativa de golpe. Não tenha dúvida disso. É uma tentativa de golpe de Estado. Então fiquemos atentos. E a eleição do ano que vem não é uma eleição para presidente da República. Não fiquemos aqui discutindo já Lula, Tarcísio de Freitas. Lula, não. Nós temos que ficarmos atentos a senadores e deputados. Porque o que essa direita golpista quer é fazer maioria no Senado, para ela mudar a Constituição, alterar a Constituição, para implicar com o Supremo Tribunal. Quem sustenta a democracia no Brasil hoje é o Supremo Tribunal Federal. O parlamento não sustenta. Porque tem uns golpistas lá. Quem estão mandando no Supremo, no parlamento, é Hugo Mota, que é ligado a Ciro Nogueira, que é ligado a Sostênio Cavalcante, que são golpistas. Arthur Lira, são golpistas. O Centrão é golpista. A Faria Lima não está interessada se é de esquerda ou de direita. O que a Faria Lima quer é dinheiro. Mas ela apoia. O parlamento hoje, a direita hoje é financiada pela Avenida, pela Faria Lima, que é a Rua dos Banqueiros, em São Paulo. Então fiquemos atentos. Vamos escolher bem os nossos deputados federais, nossos senadores. Porque se essa direita fizer a maioria no Senado, nós estamos fritos. O Brasil não terá sossego a partir de 2027. Seja com Tarcísio, seja com Lula. Porque eles vão tentar dar um golpe de Estado. O sonho da direita é golpear o Estado, para tirar a gente. Porque a direita não quer o direito social. A direita não quer que o pobre tenha chance no mercado, para ser eliminado. A direita faz como Donald Trump faz nos Estados Unidos, e bota para fora os pobres. Prende, joga no avião, algema e anda para uma cadeia lá no Equador, na Guatemala, e está alugando presídios de países malucos aí para encher de pobres. É isso que a direita faz. O socialismo, né, não é comunismo, nem socialismo. Mas a palavra de socialismo é o governo social. O governo de Bolsonaro não é um governo pelo social. O governo da direita, Donald Trump, não é um governo social. É um governo que traz dinheiro para as grandes big techs, para as grandes montadoras, para as grandes empresas, como está acontecendo no Brasil.
Os bancos têm lucros astronômicos. 5 bancos no Brasil, 21 bilhões para um, 21 bilhões para outro. Gente, é um absurdo os lucros dos bancos no Brasil. Mas fazer o quê? Né? Então a gente tem que ficar atento na eleição do ano que vem para não elegermos senadores da direita, porque eles vão tumultuar a situação caótica que nós já vivemos. Né? A direita, ela vai destruir a Constituição de 1988. Essa Constituição é a Constituição Cidadã. Nunca mais o Brasil terá uma Constituição igual a essa. Outro dia eu vi um advogado, meu colega, acho que defendendo uma nova Constituinte. Não existe essa previsão nessa atual Constituição. Essa Constituição ela só deixa de vigorar se houver um golpe de Estado. A Constituição ela tem que ser alterada por emendas. A de revisão passou. Tinha uma previsão de revisão, 5 anos após a promulgação da Constituição, eles não se reuniram, não se debateram, não se preocuparam, fizeram 5 ou 6 emendas de revisão. E nós estamos com mais de 140 emendas constitucionais alterando essa Constituição. Mas ela está um retalho. Mas ela é um retalho na parte orçamentária, que nós não encontramos ainda um caminho. Mas no artigo 5º ela está lá. O artigo 1º, o artigo 2º, o artigo que estão intactos. Ainda são o artigo 60. Se nós rompemos com o artigo 60, acabou. Né? Se nós modificarmos o artigo 102, que trata do Supremo Tribunal Federal, de ser o guardião da Constituição, de ser o guardião dos seus princípios, acabou. Então nós temos que zelar pelo artigo 1º, pelo artigo 2º, pelo artigo 3º e pelo artigo 5º, artigo 60 e artigo 102. Claro, o artigo 226, que trata da família, o artigo 170, que dá livre iniciativa. Mas esse parlamento quer destruir essa Constituição. Essa direita quer destruir essa Constituição. Nós precisamos ficar atentos. Já ocupei 27 minutos, eu vou parando por aqui. Eu queria falar da operação, né? Carbono Oculto, onde a Polícia Federal, polícias militares e civis dos estados fizeram uma varredura ontem nas principais escritórios da Faria Lima, em São Paulo, né? Tentando encontrar um caminho para combate ao crime organizado. Parabéns às instituições, espero que vai rolar muita coisa ainda, né? Vai rolar. Eu me estendi demais, eu queria falar mais sobre essa operação, mas eu vou parando por aqui. Queria agradecer demais a você que chegou até aqui. Essa reflexão, ela é fundamental, gente. Que a gente tenha mais uma vez, né, o compromisso com a nossa Constituição, o compromisso com a nossa democracia, o compromisso com o nosso voto, para que a gente não desmanche, não desmorone uma coisa tão bela como é a Constituição da República. E a República é a nossa democracia. E a nossa democracia, ela corre risco. Ela não está consolidada ainda. Ok, gente? Muito obrigado e até a próxima.